vai dar continuidade a essa série que eu tenho trazido, tenho falado com vocês, de andar no caminho certo. E esse andando no caminho certo aí, número 8, é a missão, a revanche, o comando que você quiser colocar, ok? Então a gente vai dar aquela relembrada do que a gente falou na terça-feira passada. Alguns de vocês talvez não estiveram aqui, não puderam estar aqui, e aí você se inteira do que a gente está falando, ok? Nosso texto base, um deles está aí no Salmo de número 32, verso de número 8. Olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. O Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos ensinar o caminho. Ele sabe o caminho, Ele é que sabe, e Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar. Outro texto, que está lá em Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que ensina a você o que é melhor para você, que te dirige no caminho em que você deve ir. E outro texto que está lá em Jeremias capítulo 10, verso 23, eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Esses são os nossos textos falando a respeito do caminho, andando no caminho certo. Deus quer que eu e você andemos no caminho certo. E nessa caminhada, nessa jornada, é claro que você vai encontrar dificuldades, barreiras e situações. E nesse meio desse caminho, andando por esse caminho, o inferno vai se levantar para perguntar em quem você tem crido, quem você é. E a gente não pode, nesse momento, falar: eu sou o Marcelo Pinheiro, 634, 45, 22, Marinha do Brasil. Ele vai fazer assim, vai dar risada. Ele vai dar risada. Porque eu preciso saber quem eu sou. Qual é a minha identidade? Que identidade eu vou apresentar para o inferno para dizer: opa, calma aí, não é assim não. Ok? Então a gente viu semana passada que ao andar, viver com Deus, haverá esses momentos que eu acabei de falar com vocês, batalhas na nossa vida, que nós vamos precisar apresentar essa identidade de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E esses momentos, às vezes acontecem com muita frequência, às vezes não, variam, mas eles acontecem. Eles acontecem. Então, ao andar ou viver com Deus, haverá esses diversos momentos, essas lutas, essas batalhas, dificuldades na nossa vida, que a gente vai precisar mostrar quem a gente é. Espiritualmente falando, ok? Não mostrar para ele: seu diabo, meus cabelos foram embora, poxa, que pena. Não, a gente precisa mostrar quem a gente é, ok? Então eu preciso olhar para a Bíblia, e eu vou mostrar de que forma? Através da palavra de Deus, que ela é a realidade máxima para a minha vida. É para a sua? Ela é a realidade máxima, ela é que comanda, ela é que governa. É o que esse livro fala que eu vou seguindo e eu vou adiante. Esse livro é a realidade, esse livro é o condutor, esse livro é que dá parâmetros, esse livro é que baliza a minha vida. Então eu preciso crer nele, e não ficar: sabe como é, né? Está escrito, mas eu acho, eu penso. E queridos, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu vim desse final de semana que eu viajei conversando com algumas pessoas, que são crentes e tal, aquele negócio todo, mas as pessoas querem viver o evangelho segundo o seu jeito, segundo o que elas acham, o que elas pensam. Então assim, está escrito, mas a gente dá um somebody love aqui, para lá, deixa para lá, eu quero levar do meu jeito, do que eu acho. E não é isso. A Bíblia é essa realidade, e ela é na nossa vida determinante para a gente viver uma vida de vitória. E ela tem que ser essa realidade máxima. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Outra coisa que a gente falou a realidade espiritual, ela está ligada a uma identificação, nada mais óbvio, ok? E eu preciso crer para fazer valer essa identificação, essa identidade.
Eu preciso crer no que está escrito aqui, para que aí sim possa valer essa minha identidade. Porque eu vou estar andando nesse caminho, o caminho que Deus me propõe. E ao longo dessa jornada, eu vou passar por lutas, eu vou passar por problemas, eu vou passar por uma situação de enfermidade, e eu preciso nessa hora mostrar, opa, está aqui a identidade, eu creio no que está escrito aqui. Ele levou sobre si, ele já levou, é a obra consumada, é a obra da cruz. A gente vai falar sobre isso mais aqui à frente. Deus mexeu bastante comigo no meu coração sobre isso. A gente vai falar sobre isso aí. Vamos passar. A identidade espiritual da igreja tem como fundamento essas 3 bases aí, que são muito importantes. Primeiro, eu sou nova criatura. Quem é aí, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vencedor. Essas são as nossas bases, essa é a nossa identidade espiritual. Eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a minha identidade, essa é a minha realidade. Ah, pastor, mas eu não sinto assim. E quem disse que você tem que sentir? Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para crer. Nós não somos do que sentimos, nós somos o povo da crença. E essa é a nossa identidade espiritual, essas são os nossos fundamentos, essas são as nossas bases. Temos que estar fundamentados nisso aí. Beleza, gente? Então, ao invés de enxergarmos a nós mesmos como novas criaturas em Cristo, confiando inteiramente nessa identidade, infelizmente estamos enxergando as coisas negativas e humanas que dominavam a nossa velha natureza. Precisamos enxergar que somos novas criaturas, filhos de Deus, mais do que vencedores, isso é a minha identidade. E não olhar para o contrário, olhar talvez por concreto, talvez olhar a naturalidade e as coisas aí fora, as coisas que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, é claro, elas sempre serão negativas, elas sempre serão ruins, elas sempre vão tentar levantar a nossa velha natureza. Eu falei aqui para vocês, na segunda-feira retrasada, indo para o trabalho, eu fui até lá só ouvindo, de uma pessoa também que conhece a Jesus, mas só ouvindo coisas negativas, ruim, que o país, todo mundo já sabe. Você já está, que nem eu, careca de saber. Ok? O país, é isso, mas se eu ficar ligado nisso aí, a minha vida trava, a minha vida emperra. E eu não sei falar de outro assunto a não ser isso. Não, porque é político, não, porque é isso, não, porque é aquilo outro, e não sei o quê. Cara, assume a tua realidade, assume a tua identidade, que você é nova criatura, filho de Deus, você vive num outro sistema. Eu vou falar isso para frente também. Ok? Então a força da tua real identidade espiritual só funciona, grave isso, se você não esteve aqui semana passada, quando você crê de todo o coração no registro a seu respeito que está escrito na palavra de Deus. Pastor, e o que está escrito na palavra de Deus? Qual é esse registro? Que você é nova criatura, que você tem saúde, que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que a tua família pertence a Jesus. Pastor, mas eu ainda não vejo. Não vê. Mas eu estou orando faz tempo. Eu também. Vamos lá, vamos dar a mão. Há muitos anos. Mas eu creio, no nome de Jesus, nem que o cabra esteja lá no último suspiro dele, no leito de morte, mas ele vai abrir a boca e vai declarar e vai confessar: Jesus Cristo é meu Salvador. Viveu uma vida miserável, miserenta, mas no final ele vai se render, no nome de Jesus, a palavra de Deus. Porque é promessa para a minha vida, é promessa para a tua vida. E eu preciso crer, eu preciso tomar posse. Esses são os registros que tenho. Esses são os registros que nós temos, queridos. E nós precisamos ficar com eles. Amém? Então não permita que o diabo troque a tua identidade, a tua identificação, que foi dada, que foi comprada pelo sangue de Jesus. O sangue, hoje nós fizemos isso em memória dele. Comemos o pão, bebemos do cálice, pois é, ele foi para aquela cruz. Então não permita, não deixe que o diabo venha querer trocar a tua identidade. Que a tua identidade você ficou sabendo aqui hoje, mas ele vai te dizer o contrário. Ele vai te dizer que a tua identidade, ela não é nada disso. Que você é derrotado, que você é um fracassado, que você não pode,
que você vai continuar desempregado mesmo, que a tua família não vai dar certo, que o teu casamento já era. É isso que ele vai tentar ele vai só empurrando, ele vai só forçando, ele vai só jogando. E eu não posso abraçar e eu não posso aceitar isso, de jeito nenhum. Diga, de jeito nenhum, de jeito nenhum, no nome de Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho em Cristo Jesus. Então, queridos, quanto mais, e aí a gente começa, vamos pegar daqui, quanto mais compreensão espiritual e prática, eu fiz questão de colocar aí e grifar, eu preciso não somente compreender, mas eu preciso também praticar sobre o ser nova criatura, maior será a facilidade de viver a realidade, essa realidade da identidade que eu tenho. Eu preciso ter essa compreensão espiritual, mas eu também preciso praticar. Eu preciso praticar o ser nova criatura. Não pode ser um conceito, não pode ser uma definição. É muito bom, a gente anota, a gente escreve, a gente bate foto, mas eu preciso viver isso no meu dia a dia. Ah, eu falho, às vezes erro, mas eu preciso ter viver o nova criatura como realidade na minha vida, porque isso vai facilitar a minha maneira de viver, ok? Mas aí, nessa noite, o que de repente aconteceu com o homem? Que ele veio a perder, a sua verdadeira identidade. Você sabe disso, está lá em Gênesis, a gente não precisa nem abrir. O homem resolveu desobedecer a Deus. O homem pecou. E o homem, por conta disso, ele morre espiritualmente. Acontece com ele a morte espiritual. Ou seja, o homem, com a sua desobediência, e isso é assim até hoje, se afasta de Deus. Se afasta dele. E aí eu vou ver com vocês algumas implicações a respeito dessa morte espiritual. Acompanha aí comigo. Algumas implicações que aconteceram pelo fato de lá atrás o homem ter morrido espiritualmente. Primeira complicação a respeito de uma morte espiritual com a desobediência no Gênesis. Primeira coisa que acontece, ele perde a sua natureza divina, que residia nele, ou seja, ele morre espiritualmente. E está escrito lá, tanto em Romanos, você não precisa abrir, eu vou ler para você, Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 22. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, ou seja, a morte espiritual, ela passou para todos os homens. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Essa era a nossa antiga condição. Perdemos a natureza de Deus, mas isso, louvado seja Deus, aleluia, foi resgatado através de Jesus Cristo. Mas a segunda implicação, falando a respeito de morte espiritual, o homem perdeu uma vida de relacionamento com Deus, que ele tinha com Deus. Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2,13. O homem perdeu esse relacionamento, mas Jesus veio para nos restaurar. Aleluia! Aleluia! Ele veio para nos restaurar. Mas o homem, através da morte espiritual, da desobediência, ele perdeu uma vida de relacionamento com Deus. Quer ver outra coisa que ele perdeu? Terceira coisa, ele perdeu o domínio e a autoridade que Deus havia dado para o homem. Através da desobediência, o homem perde o domínio, ele perde a autoridade. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 6, na tentação de Jesus. Disse o diabo a Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque essa autoridade me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. A gente vai ver mais para frente. Jesus nos resgatou, Jesus nos trouxe de volta domínio e autoridade. Aleluia! Outra coisa que o homem perdeu com a desobediência. Quarta coisa, ele se tornou
ele se torna um escravo da vontade de Satanás. É assim que nós vivíamos outrora quando nós estávamos lá fora. Em Hebreus 2, verso 14 e 15, e Efésios 2, verso 1 e 2, diz: por sua morte, destruíste aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estando vós mortos, Efésios 2, 1 e 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos escravos da vontade de Satanás, por conta de uma morte espiritual. E a última coisa que veio com a morte espiritual o homem se tornou coparticipante da natureza do diabo. Lá mesmo em Efésios 2, no verso seguinte, no verso 3, o apóstolo Paulo conclui dizendo: olha, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, por causa da morte espiritual, Satanás, ele se tornou o Deus desse mundo, ele se tornou o Deus desse século, para ele dominar a vida do homem. E como o homem ele não podia salvar-se a si mesmo, o que é que Deus fez? Ele providenciou nada mais, nada menos, não mandou um anjo, não criou alguma coisa, não, ele enviou o seu filho para nos substituir. Substituir. Para quê? Para que ele, Jesus Cristo, se fizesse morte espiritual por nós, para que nós pudéssemos ficar livres dessa natureza condenatória. Para que eu e você hoje pudéssemos ter essa identidade. Para que eu e você hoje pudéssemos andar por esse caminho abençoado, dirigido por Deus, que mesmo quando a gente, orelhudo que muitas vezes nós somos, vai estar uma voz atrás de nós dizendo assim: ei, esse aqui é o caminho, ó, vem andar nele. Posso ir para a esquerda, posso ir para a direita, mas o Espírito vai estar falando: ô, Marcelo, é aqui o caminho, cara. Esse é o caminho. Jesus veio nos substituir, Jesus veio se fazer morte espiritual, para que a gente pudesse ser livre dessa natureza que nós vimos aí, coparticipantes da natureza do diabo, filhos do diabo. Ele veio, queridos, ele veio. E aí, olha só que maravilha. Por causa das implicações da morte espiritual, Satanás se tornou o Deus desse século, passando a dominar a vida do homem. A gente já falou isso. E aí, sim, eu quero ver com você quatro verdades, quatro fatos que foram estabelecidos nessa substituição. Mas eu quero que você abra lá comigo, vá lá comigo em Colossenses, capítulo 1. Abra lá em Colossenses. É onde está baseado essas verdades, esses fatos. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses 1 capítulo, verso 13 e verso 14, diz: olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, queridos, a primeira verdade estabelecida, eu e você, através de Jesus, através da sua morte espiritual, através do seu sacrifício na cruz, nós fomos libertos do domínio do diabo. Eu e você, nós fomos libertos do domínio de Satanás. Satanás não mais domina a nossa vida. Ele só irá dominar se você permitir. Se você fizer que nem Adão fez, desobedecer e passar o domínio, passar o controle. Toma. Agora eu quero de novo voltar a me lambuzar na lama de onde eu fui tirado. E aí você entrega
O domínio que Deus novamente te entregou nas mãos, você entrega nas mãos do diabo. E quem domina, nós, eu e você, fomos criados para dominar. Fomos criados para governar, fomos criados para reinar. É assim que diz a palavra, é assim que está lá em Pedro. Reis e sacerdotes, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que diz a palavra. Às vezes nos dá a impressão de que, poxa, mas isso é algo tão grandioso que nós precisamos tomar posse. Parece algo que está distante, não está distante. Está mais perto e mais dentro de você do que você possa imaginar. E quando a gente toma posse, e quando a gente passa de novo a dominar através de Cristo Jesus, as coisas acontecem. As portas se abrem. Como disse Pedro naquela conversa com Jesus, Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus declara para Pedro, olha Pedro, agora eu tenho certeza que essa declaração não foi carne nem sangue que te revelou, e eu vou te dizer mais. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor? Você foi liberto do domínio do diabo. Segunda verdade, agora nós vivemos debaixo do governo de Deus. Agora nós estamos dentro do reino de Deus e dessa realidade. Você vive debaixo do governo de Deus. Você não vive solto nesse mundo, você não vive perdido, perdida nesse mundo, mas você agora está debaixo do governo de Deus, você agora está debaixo do sistema do reino de Deus, e não do sistema desse mundo. Vivemos no mundo? Sim, vivemos no mundo, mas nós não vivemos debaixo do governo desse mundo. Estamos no reino, fazemos parte do reino. Jesus nos resgatou, Jesus morreu espiritualmente, para que agora, na minha identidade está escrito lá, eu sou cidadão, naturalidade, nacionalidade, reino de Deus, aleluia. Pastor, mas isso não é lá para o céu? Não, é aqui agora, meu querido, é agora, é now, agora. É nesse instante, é nesse momento, é quando você sair daqui, é quando amanhã você for para o teu trabalho, é quando você for enfrentar a luta, é quando você for fazer uma entrevista de trabalho, seja onde for, você leva o reino de Deus com você, você leva o reino com você, porque o reino se instaurou em você, em mim, em nós. Nós vivemos nesse reino, queridos. Jesus nos trouxe isso, nessa nossa realidade. Terceira verdade, nós fomos redimidos do poder das trevas, ou seja, Satanás não tem mais direito legal sobre nós, sobre absolutamente nada. Ele pode tentar botar enfermidade, mas não vai colocar, não vai ficar. Por quê? Porque o domínio e a autoridade nos foi dada novamente, nos foi comprada por preço de sangue. Então nós não vivemos mais sob o poder das trevas. Satanás não tem mais direito legal de exigir absolutamente nada, de colocar absolutamente nada, porque a autoridade voltou para o povo de Deus, a autoridade voltou para a tua vida. Há um tempo atrás, uma pessoa me ligou passando mal, falou, me leva, mas isso já estava sendo algo corriqueiro. E naquele momento eu falei assim, olha só, você precisa parar de ficar aceitando. Porque isso acontece, não sei o quê. Olha só, começa a declarar. Olha só, eu vou declarar junto contigo, vamos resistir em fé. Você não está conseguindo perceber que, eu sempre falo isso, do nada pertence ao capeta. O pastor estava indo muito bem, do nada é do inferno. Eu estava bem de saúde, do nada é do capeta. Não existe do nada na nossa vida, não existe azar ou sorte, existe o poder de Deus que se manifesta na vida dos que creem. E ela, mas do nada, eu falei, pois a gente tem que parar, tem que dar um stop nesse negócio de do nada. Do nada, a gente tem que resistir em fé. Vamos lá, vamos colocar autoridade. Vou te dizer uma coisa, eu não vou te levar para médico nenhum. Eu não vou sair daqui da minha casa para te levar para hospital nenhum. Vamos resistir em fé. E aí nós resistimos. Mas eu estou sentindo tudo. Mas não olha para o que você está sentindo. Continua resistindo, continua crendo. Aí daqui a pouco, umas 2 horas, 3 horas depois, olha só, eu já estou bem. Passou.
Eu falei, sabe por que passou? Porque ele te deu autoridade, porque você resistiu em fé, porque você se posicionou, porque a gente sempre procura, e é a gente mesmo, o ser humano, a gente procura sempre o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é, eu vou lá, tenho plano de saúde, eu meto a mão e vou lá e resolvo. E vou lá, me medico. Não sou contra ninguém a médico, não, gente, muito pelo contrário. Mas a gente precisa perceber quando o inferno fica fazendo gracinha. Quando o inferno fica perturbando o juízo. Fica mandando coisa, mandando seta, mandando dardo inflamado, seja de enfermidade, seja de alguma situação de escassez, seja por um problema de trabalho, ou dentro da vizinhança, ou no teu casamento, ou na tua casa, ou com os teus filhos. O inferno fica fazendo gracinha. E a gente precisa resistir em fé. E a gente precisa saber, olha só, Satanás não tem mais direito legal. Acabou. Tinha sido dado para ele, mas Jesus pegou de volta. Aqui, capeta, me dá. Me dá. Chave da morte e do inferno, me dá. Me dá. Jesus pegou. E ele não está ali segurando. Não, agora é meu. Não, é meu. Igual criança pequena. Não, é meu. Não, eu não dou. Né? Igual minha filha pequena. Não, não dou, não quero, não divido. Não, ele tomou, não foi para ficar para ele, não. Não foi para ele ficar balançando. Aqui. Não, Jesus não fez isso não. Jesus pegou e falou assim, cara, olha aí, toma. E a gente precisa pegar. E a gente precisa tomar posse. Mas a gente acha, devolve que eu vou tomar posse de novo. Aleluia. Mas a gente precisa tomar posse. Porque ele pegou as chaves da morte e do inferno, pegou o controle de volta para te entregar. E eu preciso usar essa chave. Eu preciso pegar e enfiar na fechadura, na maçaneta que se chama fé e girar. Eu giro, eu rodo. Está com enfermidade? Não, eu vou girar aqui e agora. Eu tenho a chave. Ele conquistou para mim na cruz. Satanás não tem mais esse direito legal, queridos. Não tem mais. Resista em fé. E o quarto fato, a quarta verdade estabelecida, que nós fomos redimidos dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram, são e serão perdoados, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Então, não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Acabou a condenação. Ah, pastor, mas eu erro. Eu também erro. Legal. Estou nessa carne. Estou nessa humanidade, eu e você. Ok? Mas agora a gente não vive mais na prática do pecado. A prática acabou. Ele foi lá e, cancelou. Chega. Ah, pastor, mas você não sabe no passado? Eu não sei, nem quero saber. Você também não sabe o meu passado? A Isabel até sabe que me... Não, deixa para lá. Isabel, pequenininho. Mas olha só. O passado passou. Somos novas criaturas, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas, passadas, ficaram para trás. Não permita que Satanás venha te lembrar do teu passado ou do teu pecado. E eu digo para você nessa noite, aleluia, Senhor. O teu passado não determinará e não determina o teu futuro. Pega essa aí. Aleluia. Não está escrito aqui não, mas o Espírito me lembrou. O teu passado não determina o teu futuro. Em Cristo Jesus, mas eu fiz isso e aquilo outro. Cara, esquece. Você foi redimido, você foi justificado em Cristo Jesus. E todas as coisas velhas, antigas foram perdoadas. É passado. Eu piso na bola, Ele me perdoa. Ele é o nosso Pai, Ele não te ama. Ele não quer que nem eu nem você vivamos na prática do pecado, porque essa era a nossa condição outrora, de velha criatura que éramos, de velha natureza. Vivíamos na prática do pecado. Mas agora, como novas criaturas, não. A gente está sendo o quê? Aperfeiçoado. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma grande régua, que a gente pode estabelecer parâmetros de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1000, quanto você quiser. Mas você saiu do marco zero e você está caminhando.
E que bom poder perceber que o Marcelo de 5 anos atrás era um cara pior. Mas agora esse Marcelo já está sendo transformado, aperfeiçoado, está sendo mudado. E essa reta de mais 5, de mais 10, de mais 15, tem que ser uma reta de crescimento, de progresso, de conquista, de vitória, de ver família realizada. E o tempo passa tão rápido, daqui a pouco minha filha está casando. E eu estou fazendo o casamento dela aqui, Marcão, olha aí, aleluia. Nem sei se vou conseguir, de tanto que vou chorar. Mas enfim, ok? Mas eu tenho que ter essa noção. Tenho que ter essa noção de que a minha vida, ela vai crescendo, ela vai progredindo, ela vai prosperando, porque Jesus me deu essa nova identidade. Mas isso, querido, só vai acontecer, não cai no colo de graça. Ih, caiu. Olha, não é assim. É fruto de você o quê? Andar com Deus, viver com Deus, estar nesse caminho, estar andando por esse caminho, debaixo dessa instrução, desse conselho, desse ensino. Não foi o que a gente leu lá no início? Olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Há uma direção, há uma instrução para as nossas vidas, ok? E que se a gente obedecer, a gente só vai se dar bem. Acho que quem é pai e mãe aqui já repetiu diversas vezes essa frase, né? Olha só, cara, se você obedecer o que eu estou te falando, você só vai se dar bem. Agora, se você se desobedecer, você vai ficar numa furada. É a mesma coisa com Deus. Se a gente crê nele, se a gente obedece o que está escrito nesse livro, como realidade máxima para a nossa vida só irá bem. Não estou te falando que não vai ter lutas. Ah, pastor, mas eu queria tanto que não tivesse. Pois é, mas não dá. O próprio Jesus falou isso. Olha só, no mundo vocês vão passar por aflições, por problemas, mas ele não fechou aí. Puxa. Inclusive, olha, quando eu estava lá no Getsemane, estava num sofrimento danado. E é assim que vocês vão ficar. Poxa. Não, ele não para por aí. Ele fala, olha só, redobrem o ânimo de vocês, a alegria de vocês, pulem de alegria, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão, através de mim, através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa identidade, por esse caminho que um dia nos foi proposto.